Meus cumprimentos, com a satisfação de estar de novo nesta série de personalidades da doutrina espírita, da ciência, da filosofia e da religião, uma série conhecendo vida e atuação de cada um, pessoas que foram ou que são importantíssimas no processo de estudo-aprendizagem, de pesquisas, na parte didática de ensino, de conhecimentos evangélicos e científicos, incluindo também, como eu já disse, a filosofia. A personagem de hoje é Carlos Embaçaí, Carlos de Brito Embaçaí, que nasceu em Salvador, em 9 de setembro de 1883. Nasceu em Salvador, então em 9 de setembro de 83. Advogado, jornalista, parapsicólogo e escritor. Escritor espírita. Foi de mudança para Andaraí, no estado da Bahia, como promotor público, mas com um desentendimento com o juiz da comarca, Embaçaí acabou deixando a magistratura para entrar numa carreira de estatístico do Ministério da Fazenda. Do interior da Bahia, em Andaraí, ele se mudou para o Rio de Janeiro, capital da República do Brasil. Em verdade, os biógrafos dizem que, não podendo cumprir sua função em Andaraí, no cargo de promotor de justiça, ele então tomou a decisão de se mudar para o Rio de Janeiro. E aí, como funcionário público, ele trabalhou na Secretaria de Estatística Econômica e Financeira todos os anos da sua profissão, de forma que ele veio a se aposentar lá. Então, como funcionário público desta Secretaria de Estatística Econômica e Financeira. Aí vem o momento da doutrina espírita. Aposentado, ele, com todo o tempo disponível, pôde se devotar inteiramente ao espiritismo, tornando-se uma figura de grande projeção, não só no Brasil, como no exterior. Parece até incrível, mas, de modo geral, quase todos ou todos os líderes espíritas foram também jornalistas. É a necessidade de escrever, de divulgar, de propagar a doutrina. Ele colaborou em diversos jornais e revistas do Brasil inteiro, todo o país, algumas do exterior, e foi considerado um dos mais ativos escritores espíritas da sua época e de muitas outras épocas. E foi então aí, no Rio de Janeiro, que ele conheceu Amaral Ornelas, o grande poeta espírita, com o qual fez amizade e teve os seus primeiros contatos com o estudo doutrinário. Estudando juntos, um aprendendo com o outro, um ensinando o outro. O doutor Embaçaí também exercia outras profissões, mas entre elas a que eu já disse, jornalista. E foi aí que ele chegou a redator-chefe e diretor da revista da Estrada de Ferro, além de trabalhar na redação de jornais diários na cidade do Rio de Janeiro. Na Federação Espírita Brasileira, Embaçaí foi redator da revista O Reformador, que é o órgão oficial da FEB, e por lá, como redator, ele ficou longos anos, muitos e muitos anos. Destaca-se na figura de Carlos Embaçaí a sua capacidade dialética.
dialética. Celebrizou-se como polemista pela sua convicção, pelo poder dialético e elegância com que sempre se portou na defesa de seus pontos de vista doutrinários. Há uma época na história, e eu ainda peguei uma fase dela, das polêmicas, nos jornais, nas revistas, no rádio e até na televisão. Então, as discussões doutrinárias, ou de qualquer outra forma, sobre religião, às vezes ficavam até quentes, acaloradas, cada qual defendendo o seu ponto de vista. Em verdade, ninguém ganhando, porque cada um tem o seu motivo de suas convicções. Cada um defende aquilo que acredita, aquele que se baseia e se pauta a vida. Hoje, muito pouco, praticamente ninguém quer discutir religião, cada um cuida da sua, respeita a do outro, o que é muito bom e todo mundo agradece. Literatura. Na literatura, Carlos Embaçaí, entre os seus trabalhos literários, é bom dizer que se destacam os romances Leviana e Os Menezes. Leviana e Os Menezes. Há também um campo de estudo, de pesquisa de Embaçaí, que é a parapsicologia. Na parapsicologia, é bom destacar que, sempre no terreno do espiritismo e da parapsicologia, ele produziu muitos textos, e entre eles a publicação do livro Lendas de Osíris. Outros livros de Embaçaí, A Margem do Espiritismo, O Espiritismo à Luz dos Fatos, Religião, A Mediunidade e a Lei, Corpo e Espírito, Ciência Metapsíquica, Espiritismo e Loucura, Matéria ou Espírito, Fantasmas, Fantasias, Fantoches, a Evolução, A Missão de Allan Kardec, Reencarnação e Suas Provas, que é um livro importantíssimo, O Poder Fantástico da Mente, A Psicanálise perante a Parapsicologia, A Farsa Escura da Mente, O que é a Morte, Enigmas da Parapsicologia e Hipóteses em Parapsicologia. Destaca-se bem, em Carlos Embaçaí, o seu trabalho de tradutor. Então, as traduções. Freud e as Manifestações da Alma, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Espiritismo perante a Ciência, A Reencarnação, Fenômenos Psíquicos, A Vida, a Lei do Véu, Filosofia Penal do Espiritismo, Fenômenos Hipnóticos e Espíritas e A Vidente de Prevorst. Então, como em toda a vida, não falha, porque é de todas as criaturas, é a linha de chegada. É o final de caminho, linha de chegada. Embaçaí, antes de completar seus 85 anos, existência muito bem vivida, voltou ao mundo espiritual em 4 de agosto de 1969. 4 de agosto de 69, de 51 anos. Junto com seu amigo Amaral Ornelas, que eu já citei, com Bernardino Oliveira da Fonseca, o Bebé, que era um grande médium psicógrafo, eles fundaram um centro espírita em cuja presidência se alternavam. Então eram os três, a cada momento um era presidente. Destaca-se Embaçaí também como um importante palestrante. Orador fluente, adotou um estilo novo de expor, procurando alternar os ensinamentos doutrinários com assuntos leves e até mesmo jocosos, como se fossem capazes de atrair a atenção dos ouvintes. Quer dizer, falar brincando. Uma coisa que eu também costumo fazer, pelo menos de vez em quando. Grande expoente espírita ao lado de seu amigo e conterrâneo Leopoldo Machado, está aí um nome importantíssimo, Leopoldo Machado, foi um baluarte de importantes movimentos doutrinários. Com isso, aos poucos,
foi criando escola, apesar de combatido pelos austeros líderes do movimento espírita. Eu estou dizendo porque brincava nas suas palestras. Foi orador oficial de um congresso realizado no Rio de Janeiro, o Congresso Sul-Americano de Espiritismo, e de todos os congressos de escritores e jornalistas espíritas do Brasil. Então, todas as vezes que jornalistas e escritores espíritas se reuniam em congresso, Embaçaí foi orador oficial. Como literato, como jornalista, como expositor doutrinário, realizou uma obra gigantesca que deixou um marco indelével no século XX. Embaçaí, Carlos Brito Embaçaí, teve importante participação junto ao primeiro Congresso Brasileiro de Mocidades Espíritas. Congresso Brasileiro de Mocidades Espíritas, ligado à juventude. E se destacou também pelo apoio às Semanas Espíritas, que hoje são tão comuns. Hoje nós temos importantíssimas Semanas Espíritas em todo o país. Todos os anos, as federações, as uniões, as instituições, as fraternidades, as alianças municipais espíritas realizam as suas Semanas Espíritas. Uma das mais importantes de Vitória de Conquista ocorre sempre no mês de setembro. Nós temos também uma importante Semana Espírita em Montes Claros, que acontece sempre nos meses de julho. Então chega aquele período de inverno, de frio, chega a hora de nós nos reunirmos para a Semana Espírita de Montes Claros, com palestrantes escolhidos em todo o país. Junto com a sua esposa, Embaçaí participou também do Teatro Espírita, encenando enquetes e pequenas peças e entre atos durante as Semanas Espíritas. Então, homem de todo o trabalho, na área do jornalismo, como escritor, como tradutor, como divulgador, como entusiasta, Embaçaí foi um irmão que prestou os mais relevantes serviços à doutrina espírita, trabalhador de todos os momentos. Então, a ele, a Carlos Embaçaí, o nosso agradecimento, o nosso fraterno abraço, a certeza de que no mundo espiritual, no outro plano, ele continua como um trabalhador com absoluta assiduidade.